Salve, torcedor rubro-negro, porque o noticiário do Flamengo ganhou novos capítulos e alguns deles escancaram contradições que estão dando o que falar no futebol brasileiro. O ambiente nos bastidores anda quente, com negociações travadas, conversas atravessadas e debates que vão muito além das quatro linhas. E quando a gente observa tudo com calma, percebe que certas atitudes que são criticadas de um lado acabam sendo praticadas do outro, o que naturalmente gera questionamentos e incomoda quem acompanha o dia a dia do clube. Antes de entrar nesse tema mais pesado, vale atualizar a situação de jogadores que já não faziam parte dos planos. Um deles é o zagueiro Pablo, que passou toda a última temporada treinando separado no Ninho do Urubu. Fora do projeto técnico, ele seguiu seu caminho e agora defende o São Bernardo, equipe que vai disputar tanto a Série B do Campeonato Brasileiro quanto a Série A do Campeonato Paulista. A saída já estava desenhada há bastante tempo, inclusive com um acordo encaminhado anteriormente, e a oficialização apenas confirmou que o ciclo no Flamengo havia se encerrado de forma definitiva. Enquanto alguns deixam o clube, outros começam a dar os primeiros passos dentro de um planejamento que mira o futuro. O Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com o atacante Wallace Inácio, um jovem que vinha se destacando nas categorias de base e passou a ser visto como parte importante de um projeto mais amplo. A ideia é fortalecer a formação, valorizar talentos internos e trabalhar com mais cuidado aqueles que permanecem após um período de reformulação que enxugou bastante os elencos da base. O vínculo vai até 2030 e conta com uma multa rescisória de R$1 milhão, mostrando que o clube quer proteger seu patrimônio e apostar no desenvolvimento gradual do jogador. No cenário dos campeonatos estaduais, o Flamengo também se prepara para mais um início de temporada cercado de expectativas. O Campeonato Carioca volta a ganhar espaço nas transmissões, o que naturalmente aumenta a visibilidade dos jogos e coloca ainda mais holofotes sobre cada atuação. O torcedor já se organiza para acompanhar as primeiras partidas, como o confronto contra a Portuguesa no Raulino de Oliveira, um daqueles jogos que servem para observar jovens, testar alternativas e começar a desenhar o que pode ser o ano do time. Mas é impossível fugir da polêmica envolvendo Flamengo e Cruzeiro, que ganhou força nos últimos dias. A negociação por um atacante acabou sendo encerrada e o discurso que surgiu nos bastidores chamou atenção. Houve insatisfação por parte do clube mineiro, com a alegação de que o Flamengo teria insistido em contatos mesmo após uma negativa inicial. A discussão gira em torno do conceito de assédio, algo que sempre gera interpretações diferentes no mercado da bola. O ponto central é entender até onde vai o direito de um clube sondar um atleta e a partir de que momento isso passa a ser visto como algo irregular. E é justamente aí que a situação fica contraditória. Enquanto se fala em possível denúncia por contatos considerados indevidos, ao mesmo tempo acontecem reuniões envolvendo dirigentes e representantes de outro jogador que pertence a um clube estrangeiro, cujo valor já foi fixado de forma clara e pública. O clube detentor dos direitos deixou evidente que só libera mediante pagamento integral, sem margem para negociação. Mas mesmo assim, conversas aconteceram, projetos foram apresentados e encontros foram realizados. Isso levanta a pergunta inevitável sobre critérios e coerência, porque se uma simples sondagem é vista como problema, o que dizer de diálogos mais avançados sem autorização formal? No caso específico do Flamengo, a primeira movimentação foi direta com o clube detentor do jogador, com uma proposta apresentada de forma oficial.
Antes disso, é natural que se busque entender a vontade do atleta. Afinal, ninguém apresenta valores altos sem saber se o jogador tem interesse em vestir a camisa rubro-negra. Esse tipo de contato é comum no futebol e acontece diariamente, o que torna estranho tratar a situação como algo fora do padrão quando convém. Com esse capítulo praticamente encerrado, o Flamengo segue atento ao mercado e avalia outras possibilidades para reforçar o elenco. Uma delas envolve um jovem meio-campista que atua no Corinthians e que vem sendo observado de perto. O contato inicial já aconteceu e a diretoria estuda os próximos passos com cautela. Trata-se de um jogador de 19 anos, visto como promissor e com características que poderiam encaixar em um elenco que busca opções para manter o nível técnico ao longo da temporada. A dificuldade, como sempre, está na negociação, já que clubes brasileiros costumam endurecer ao máximo quando o destino é o Flamengo. Além disso, o clube continua monitorando a situação dos goleiros. Após uma negativa recente no mercado, a diretoria entende que ainda é necessário buscar um nome mais experiente para a posição. Alguém que possa dividir responsabilidades e aumentar a competitividade interna. Hoje, o elenco conta com um titular consolidado e um jovem que vem subindo da base e mostrou qualidade quando teve oportunidade. Mas a avaliação é de que a temporada longa exige mais opções. Essa busca faz parte de uma lógica que prioriza elenco forte e disputa saudável por posições, algo que costuma elevar o nível de rendimento de todo o grupo. O cenário, portanto, é de movimentação constante, decisões estratégicas e debates intensos fora de campo. Enquanto dentro dele, o Flamengo segue trabalhando para manter seu protagonismo e lidar com as pressões naturais de quem está sempre sob os holofotes do futebol brasileiro. O Flamengo não para, e a atenção do clube segue voltada para cada detalhe do mercado, seja nas categorias de base ou no elenco profissional. Enquanto alguns jovens talentos começam a dar os primeiros passos importantes, o clube também monitora nomes que possam reforçar o time imediatamente. A movimentação por jogadores é intensa e estratégica, porque o objetivo é montar um grupo equilibrado, com opções de qualidade para todas as posições. Essa busca inclui tanto a perspectiva de futuro quanto necessidades imediatas para enfrentar a temporada longa que se aproxima. Cada decisão é analisada com cuidado e a diretoria procura atuar de forma planejada para evitar surpresas e garantir que cada contratação tenha impacto positivo dentro e fora de campo. Um dos temas mais comentados entre torcedores é a possível chegada de Breno Bidon, jovem meio-campista do Corinthians que tem chamado a atenção por suas qualidades técnicas e potencial de crescimento. O Flamengo fez contato com o staff do atleta e estuda apresentar uma proposta, mas sabe que o caminho não será simples. O Corinthians, consciente do valor do jogador e da importância de mantê-lo, não pretende facilitar a saída, o que cria um cenário de disputa intensa e negociação delicada. No futebol brasileiro, clubes que percebem o Flamengo como comprador final muitas vezes endurecem para tentar maximizar valores ou simplesmente impedir a transferência. É uma lógica de mercado que já se tornou rotina, mas que, ao mesmo tempo, aumenta o desafio para o time rubro-negro, que precisa ser paciente e estratégico. Enquanto essa negociação é analisada, o Flamengo também se mantém atento às movimentações em outras posições, especialmente no gol. A busca por um arqueiro reserva com mais experiência é uma prioridade, pois
Apesar do jovem Agostinho Ros mostrar talento e ter se destacado quando teve oportunidades, a equipe entende que a competição exige alternativas sólidas para todas as situações. O goleiro titular conta com a presença de jovens que vêm da base, mas a intenção é que cada posição tenha sombra de qualidade, criando um ambiente de disputa saudável que fortalece o grupo como um todo. Essa filosofia de elenco é parte de uma estratégia maior, onde a competitividade interna é vista como essencial para manter o time em alto nível ao longo de toda a temporada. Dentro desse contexto, a gestão do Flamengo também está de olho em proteger talentos das categorias de base. Wallace Inácio, que recentemente assinou contrato profissional, é um exemplo claro desse planejamento. O vínculo longo até 2030 e a multa rescisória reforçam a ideia de que o clube quer desenvolver seus jovens de maneira estruturada, garantindo que, quando estiverem prontos para atuar no profissional, já possuam respaldo e suporte para crescer sem pressões externas. Essa valorização da base se alinha com a visão de longo prazo do Flamengo, que busca formar atletas capazes de contribuir no time principal ou gerar retorno significativo em vendas futuras. A rotina do clube também é marcada pela preparação para os campeonatos estaduais, que voltam a ocupar espaço nas transmissões e oferecem visibilidade para jovens e oportunidades de testar diferentes formações. Jogos como o confronto contra a Portuguesa são momentos estratégicos para observar talentos em ação e avaliar como o time se comporta sob diferentes situações. Cada partida serve não apenas para conquistar pontos, mas também para permitir que o técnico e a diretoria identifiquem pontos fortes e áreas que precisam de ajustes, garantindo que o time esteja pronto para os desafios nacionais e internacionais que surgirão ao longo do ano. Enquanto isso, a situação envolvendo negociações mais complexas, como a tentativa frustrada de contratar Caio Jorge junto ao Cruzeiro, mostra como o mercado pode ser conturbado. A disputa entre clubes e o posicionamento dos empresários criam cenários onde cada passo é questionado e analisado, às vezes gerando controvérsias. O Flamengo, nesse processo, procura agir dentro das regras e de forma transparente, apresentando propostas oficiais e respeitando o direito do jogador de decidir sobre seu futuro. Apesar das críticas e acusações de assédio feitas por outras partes, o clube mantém sua postura de profissionalismo, entendendo que o mercado é competitivo e que negociações envolvem múltiplos interesses. Além das negociações e reforços, o Flamengo também trabalha internamente para fortalecer o ambiente competitivo e a qualidade do grupo. Treinos específicos, acompanhamento próximo de atletas, valorização de talentos da base e integração de jovens promissores fazem parte de um processo contínuo que visa garantir que todos estejam preparados para contribuir com a equipe. Cada detalhe importa. Desde a evolução técnica de um meio-campista até a capacidade de um goleiro jovem se adaptar à pressão de um jogo decisivo. E o Flamengo parece consciente de que essa atenção aos mínimos detalhes é fundamental para manter o clube no topo. Nesse sentido, a busca por equilíbrio entre experiência e juventude se mantém como prioridade. O clube entende que ter jogadores mais experientes ao lado de jovens promissores cria uma sinergia importante, permitindo que os novatos aprendam com quem já tem rodagem e que o elenco conte com alternativas consistentes em todas as posições. Essa estratégia não se limita apenas a reforços externos, mas também envolve o desenvolvimento interno, planejamento de carreira e acompanhamento próximo.
de forma que o time seja competitivo, sustentável e preparado para desafios dentro e fora do Brasil. Enquanto o Flamengo caminha por esse planejamento, o torcedor acompanha cada passo com atenção, debatendo possibilidades, analisando rumores e torcendo para que o clube consiga realizar movimentos que reforcem o elenco de maneira eficiente. A expectativa é alta, pois cada contratação, cada promoção da base e cada decisão de mercado impacta diretamente na performance do time em campo. É um período de observação constante, decisões estratégicas e movimentações que, mesmo fora dos holofotes das partidas, moldam o futuro imediato do Flamengo, mantendo a chama da competitividade acesa e o clube sempre preparado para conquistar novos títulos e manter sua tradição de protagonismo no futebol brasileiro. A temporada se apresenta desafiadora, mas também cheia de oportunidades. Com jovens talentos sendo valorizados, negociações estratégicas sendo avaliadas e a busca por equilíbrio no elenco, o Flamengo se mantém ativo e preparado para enfrentar cada desafio. A gestão entende que o futebol moderno exige visão, paciência e inteligência em cada passo, desde a sondagem de jovens promissores até a contratação de atletas experientes que possam fazer a diferença. É essa combinação de planejamento, atenção ao detalhe e paixão pelo esporte que mantém o Flamengo em posição de destaque, sempre buscando resultados, crescimento e reconhecimento dentro e fora das 4 linhas. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos bastidores do futebol brasileiro, o clima esquentou de vez. O Flamengo voltou a se movimentar com força no mercado e 2 nomes de peso passaram a circular com insistência nos corredores da Gávea. Caio Jorge, hoje uma das principais referências ofensivas do Cruzeiro, e Rafael Veiga, cérebro e símbolo técnico do Palmeiras. Oficialmente, ninguém confirma nada, mas a simples menção desses alvos já foi suficiente para provocar um terremoto entre os rivais. No caso de Caio Jorge, a avaliação interna no Flamengo é de que o atacante reúne características raras no cenário nacional: mobilidade, faro de gol e margem de evolução. Pessoas próximas ao departamento de futebol rubro-negro indicam que o nome agrada especialmente pela possibilidade de ser protagonista imediato. Do lado celeste, a reação foi de puro incômodo. A leitura é de que qualquer tentativa de aproximação seria vista como uma afronta direta, e a palavra intransferível passou a ser repetida nos bastidores, acompanhada de cifras consideradas fora da realidade do mercado interno. Com Rafael Veiga, o cenário é ainda mais sensível. Ídolo consolidado, líder técnico e emocional do Palmeiras, o meia representa muito mais do que um ativo esportivo. A especulação de um suposto interesse do Flamengo caiu como provocação. Pessoas ligadas ao clube paulista falam em irritação generalizada, blindagem total do jogador e até em reajustes estratégicos para afastar qualquer investida. Internamente, a sensação é de que o rival tenta desestabilizar, mesmo sem uma proposta formal. No Flamengo, a postura é de silêncio calculado. A diretoria sabe que apenas colocar esses nomes em circulação já cumpre um papel. Mostra força, ambição e disposição para entrar em disputas pesadas. Se vai avançar ou não é outra história. O fato é que, mesmo no campo da especulação, a guerra está declarada. E, pelo nível das reações, o mercado promete capítulos explosivos nos próximos movimentos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui.
Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.